Fala rapaziada. Desde a publicação do meu vídeo sobre o Leão Guru saiu muitas reportagens e novas informações, o caso ficou famoso. Eu sei que meu vídeo pegou apenas 3.000 visualizações, mas se tratando de um caso de Goiânia é muito. Canais de jornalismo assistiram meu vídeo, e outros tiktokers fizeram vídeos sobre o caso, o tornando o caso ainda mais conhecido, e alguns até utilizaram prints do meu vídeo. Mas fico feliz por todos eles que ajudaram a espalhar o caso, exceto por um TikTok falido que literalmente roubou meu vídeo, mas tá tranquilo. O vídeo original que eu tinha feito era o primeiro vídeo desse tipo do YouTube, e tinha poucas informações, pois além da época não ter tantas informações, eu usei aquele vídeo apenas como esqueleto para achar novas informações, e deu certo. Surgiu novas informações e até mesmo vídeos sobre o caso, que eu afirmava estar perdido, e até a publicação daquele vídeo estava mesmo. Eu vim reunir novas informações do caso que apareceram. Dou créditos total ao G1 por ter feito a matéria mais completa sobre o assunto, e vou usar ela como base das informações. Espero que goste. A repórter Miriam Tomé, que trabalhava na TV Anhanguera e cobriu o caso, disse que a menina estava brincando quando o leão atacou, começando uma longa tensão na rua para que ele fosse enjaulado. A polícia e o corpo de bombeiros tentaram enjaular o leão, uma verdadeira operação de guerra, mas o animal, assustado, se escondeu. Depois de 3 horas de muita tensão, conseguiram capturar, isso somente porque veio ao local um domador de leão de um circo que está aqui na cidade, disse Miriam na reportagem. Na época, a jornalista Cileide Alves trabalhou na cobertura do caso e define o caso como uma tragédia chocante. A jornalista contou que o dono, o empresário Mário Ângelo Simeonato, pegou um leão ainda filhote, levou para casa e criava como se fosse um animal de estimação. O bichinho era pequenininho, engraçadinho, dormia com os filhos dele, o dono. À medida que foi crescendo, a família ficou preocupada porque poderia ser um risco. Ele era dócil com todo mundo, mas era um leão. Eles o levaram para a loja. A loja era cercada de tela. Então você viu o bicho solto nessa área, como realmente um cão de guarda da loja, detalhou o Leão da Marial, nome da loja que marcou o caso. Pode ter ficado sem comer durante o fim de semana, saiu da área cercada e foi para a rua, conforme informações da época. Suzana, que era filha do porteiro de um prédio da região, deu de cara com o bicho. Ela viu o leão e achou bonitinho, começou a bater palma e cantar parabéns para o leão. O leão se assustou e pulou na jugular dela e a matou. Depois, o leão foi levado para o zoológico de Goiânia, contou. No ano da morte de Suzana, a repórter Miriam Tomé foi ao zoológico para acompanhar a adaptação do leão na nova casa. A reportagem mostrou que ele estranhou o ambiente e até os bichos da mesma espécie. Ele virou atração no zoológico. O povo ia lá ver o leão que matou a menina. Aquela curiosidade mórbida. Criou-se essa curiosidade sobre o bicho, relembrou. Eu me lembro das pessoas torcendo para matá-lo. Um absurdo, mas o maior absurdo é um animal daquele estar onde estava, na condição em que estava, e a morte da menininha, completou. Um veterinário que trabalhava no local falou sobre o caso. Eu creio que ele ficou muito assustado. Ele procurou pular do recinto, mas pode ter sido pela procura de alimento também, disse o profissional, sem o nome divulgado. No velório da menina, uma testemunha contou à TV Anhanguera que o leão já havia atacado uma idosa. Ao G1, Cileide contou que a notícia ganhou repercussão nacional. A forma como uma criança morreu e a existência de um leão em uma loja que era muito conhecida na época, chamou muita atenção. Foi um episódio bem rumoroso, disse Cileide. Foi horrível, gerou muita comoção. Um animal aprisionado daquele jeito em uma área urbana, foi uma sequência de erros que gerou aquela tragédia. Na época eu fiquei muito baqueada, completou Miriam. Para entender o decorrer do caso, o G1 analisou reportagens da época do jornal O Popular. Uma matéria publicada em 21 de julho de 1988 descreve que Mário foi condenado a prestar 1 ano de serviços em instituição de caridade pelo ataque do guru. Advogado do empresário, Wanderley de Medeiros recorreu da decisão. No texto, o repórter explica que o animal era criado em uma jaula na empresa Marial. A condenação original era de pena de reclusão, mas por possuir bons antecedentes, ótima conduta social e personalidade, o juiz a substituiu pela prestação de serviços. Em um texto de 22 de julho de 1988, o advogado preparou um novo recurso para questionar a falta de denúncia contra o vigia da empresa.
O vigia recebeu ordens expressas de não tocar na jaula por não possuir a habilidade necessária e a convivência com o leão nos seus 2 meses na empresa. Mesmo assim, descumpriu as ordens e soltou o animal para exibir amigos e curiosos e por fim provocou a sua fuga. Detalhe um trecho da reportagem. Na época, o vigia negou que abriu a jaula. Um segundo recurso é o tema de outra matéria, publicada em 25 de agosto de 1988. O advogado apontou erros na denúncia contra Mário e pediu a absolvição do cliente. Na sexta-feira, 27 de outubro, dessa vez, em 2023, o G1 procurou o escritório do advogado Wanderley de Medeiros, mas descobriu que ele faleceu. A reportagem pediu informações ao Tribunal de Justiça de Goiás, TJU, sobre o processo, mas como é um caso que aconteceu há 37 anos, o processo não está mais disponível para acesso. Essa foi as informações do G1, créditos totais a eles. Vale lembrar que na época leões eram bastante criados em Goiânia. Guru não era o único. Infelizmente Goiânia era uma das cidades onde mais se criavam leões de forma ilegal. Eu fico feliz de ter surgido novas informações. Na época que publiquei o vídeo original existia pouquíssimas informações. E para esse vídeo ficar mais completo, vou mostrar algumas reportagens da época de forma completa. Nesse prédio residencial no setor universitário. Ao meio-dia, Suzana Junqueira, de apenas 2 anos de idade, estava brincando sozinha na portaria do edifício, quando o leão entrou correndo e a atacou. Não houve tempo de ninguém socorrer a criança, que foi arrastada pelo leão até o pátio do prédio, deixando um rastro de sangue. Quando o leão soltou Suzana, assustado pelos gritos das pessoas que chegavam ao local, ela já estava morta. A morte de Suzana foi o início de um longo período de tensão na rua. O leão voltou para esse prédio de material de construção, onde vivia desde pequeno, cercado por essa frágil grade de madeira. A polícia e o corpo de bombeiros, chamados logo depois do acidente, tentaram enjaular o leão, numa verdadeira operação de guerra. Mas o animal, assustado, se escondeu por entre esses tubos de plástico, dificultando a captura. Depois de 3 horas de muita tensão, conseguiram capturar o leão. Isso somente porque veio aqui para o local um domador de leão de um circo que está aqui na cidade. Como é que você conseguiu dominar o leão e conseguiu enjaulá-lo? Apenas foi uma simples questão de abrir o laço, esperar o cabo pegar ele no laço. Demorou muito que ele estava assustado. Estava muito assustado, num lugar muito ruim de pegar. Aí o cantor ele pegou, né? Você não está acostumado a lidar com leões em circo. Esse local aqui é um local adequado para um animal como esse viver? Nunca foi. Nunca será. Por quê? Um animal, para ser domesticado em casa, ele tem que ser arrancado das presas e as unhas, de qualquer forma. Senão não tem condições, ele machuca o próprio dono. A partir de agora vai ser instaurado um inquérito policial aqui no 1º distrito de Goiânia, onde foi registrada a ocorrência. Os proprietários do leão, Mário Ângelo e Ezio Borges, vão responder por homicídio culposo. E caso sejam declarados culpados, podem receber uma pena de 3 a 5 anos de prisão. Você estava lá, como é que foi? O leão foi assim, ele estava lá em cima das maneiras lá, você entendeu? De repente ele pulou, mas aí tinha uma senhora e mais 3 crianças, mas ele só afetou essa, porque pegou por trás. Atingiu a Suzana? Só a Suzana, entendeu? Aí arrastou com uma distância boa ainda, entendeu? Mas a gente não podia fazer nada, porque ele estava puxando a criança assim, né, que você ia pegar a criança, não tinha jeito. Na firma de materiais de construção, onde vivia o animal, ninguém apareceu para o trabalho, nem para dar explicações. Aqui no zoológico, o leão, que agora já se sabe tem o nome de Guru, vai permanecer em observação clínica por 40 dias. Depois desse período, ninguém sabe qual vai ser o destino dele. Nessas primeiras 24 horas que o leão ficou aqui nessa jaula, ele estranhou muito a mudança de ambiente. Mas o que ele mais está estranhando é a presença de outros animais, até mesmo de companheiros de espécie.
Isolado na jaula, o leão, que até ontem estava acostumado a andar livremente no pátio da loja de material de construção e a ter um tratamento de animal de estimação, hoje estava muito nervoso. O veterinário do zoológico examinou agora à tarde o animal e constatou algumas lesões no corpo do leão, causadas pelas cordas que foram amarradas nele para colocá-lo na jaula.